Amados irmãos, que bom tê-los aqui comigo mais uma semana para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2025, em especial nos voltando às lições para a classe de adultos. Estamos estudando um trimestre maravilhoso, eclesiológico, que trata do estudo exatamente da igreja, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos na lição de número 3, lição importante, que vai tratar sobre a fidelidade da igreja primitiva, a igreja mãe, com a pregação do evangelho, a fidelidade da igreja primitiva com a pregação do evangelho genuíno, a mensagem cristocêntrica. Mas antes de darmos continuidade com a nossa lição propriamente, façamos uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento. Queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando em tua presença, nos dando sabedoria do alto, Pai. Abençoa os meus irmãos que aqui comigo estão neste vídeo, assistindo e aprendendo junto comigo da tua palavra. Pai Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós veremos algumas verdades centrais aqui sobre a pregação genuína do Evangelho cristocêntrico, do Evangelho do Calvário, do Evangelho de Jesus. Será que hoje em dia nós estamos pregando do mesmo modo em que a igreja primitiva, que nós vimos na lição passada, a igreja mãe, pregava? Será que nós estamos no mesmo caminho? Será que nós continuamos perseverando na doutrina dos apóstolos? Ou nós destoamos desta doutrina, destes ensinamentos e dessa conduta que a igreja primitiva tinha? Nós veremos ao longo dessa lição algumas perspectivas sobre a fidelidade na pregação do Evangelho de Jesus, do Evangelho genuíno. O texto áureo está baseado, é claro, no livro de Atos dos Apóstolos, mas nessa ocasião já no capítulo de número 3. É importante enfatizar, é importante lembrar que as 13 lições desse terceiro trimestre serão subordinadas ou estão subordinadas até o capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos. Nessa ocasião, o texto áureo está em Atos 3, versículo 12, que nos diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Pedro estava ali, de certo modo, descentralizando a atenção que os homens, que os varões judeus e israelitas estavam colocando neles após a cura milagrosa, após o milagre daquele homem que era coxo, que era aleijado de nascença, ter voltado a andar. Os homens estavam com os olhos voltados para Pedro e João, mas Pedro, como um bom crente, como um bom evangelista, como um bom pentecostal, ele tira a atenção do povo de si e de João e coloca ou dá a honra devida a Jesus, que foi o autor daquele milagre. Então o texto áureo está permeando neste contexto. A verdade prática nos diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Foi exatamente isso que Pedro fez. Deu testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Quando eles chegam ali na Porta Formosa, eles veem aquele homem sentado, o homem lhes pede esmola, eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Eles, depois de terem realizado essa maravilha, esse milagre na vida deste homem, eles dão a glória devida a Cristo, testemunhando de que Jesus, o Nazareno, realizara
tal milagre. Isso é uma conduta, ou esta é a conduta correta de todo e qualquer crente que se diz pentecostal, que se diz verdadeiro, que diz seguir a palavra genuína da verdade, as santas escrituras. Então, a verdadeira pregação bíblica, você pregador, nós que pregamos a palavra de Deus, nós devemos ter isso em mente. Você pregador, você irmã que é pregadora, você ensinador cristão, nós devemos saber que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo, pois receberão poder. Nós temos o poder dado pelo Espírito Santo desde quando recebemos o revestimento de poder do próprio Paráclito. Então, esta é a verdadeira pregação bíblica. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 3, dos versículos 11 ao 19, e nos diz: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Espírito ou do Senhor, pela presença do Senhor. Que maravilha, que leitura forte, que leitura impactante, mas genuinamente bíblica, genuinamente cristocêntrica. Aqui Pedro estava rechaçando toda e qualquer ação daqueles homens que ele os chama de irmãos, daqueles homens judeus, de colocar ou de reconhecer que Pedro e João tinham realizado tal milagre. Pedro volta a atenção para Jesus, faz com que o povo saiba que aquele milagre foi operado por Jesus e ainda mais, acusa os homens de terem renegado, de terem negado a Jesus, de terem matado Jesus. Mas Pedro, ainda assim, diante de tanta repreensão, diante de tanta exortação aos seus irmãos judeus, ele dá a condição precípua para o homem receber a salvação. Arrependei-vos e convertei-vos. É esta a mensagem central do evangelho genuíno, o arrependimento, porque somente através do arrependimento é que o homem pode reconhecer que precisa de Deus e que em se arrependendo recebe o perdão do Pai. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que se arrepende, por assim dizer, alcança misericórdia. Os objetivos da nossa lição são 3, como de costume, tendo por primeiro expor a importância da pregação das Escrituras.
Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro e último objetivo desta terceira lição, incentivar os alunos, os crentes no geral, a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. São os nossos 3 objetivos centrais para a nossa lição. A introdução nos fala o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Esta é a marca maior de uma igreja bíblica, o compromisso que ela tem com a palavra de Deus. Se nós quisermos saber se uma igreja é bíblica, se ela tem características bíblicas, se é uma igreja genuína, que vive segundo a palavra de Deus, vejamos se ela é comprometida com a pregação do Evangelho, com a doutrina, como nós vimos na lição passada, se é uma igreja que ama a palavra do Senhor ou se só ama o Senhor da palavra. Então, uma das marcas de uma igreja bíblica é exatamente o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo, porque foi ele ou é ele quem vai dando o conhecimento, quem vai dando ressaltando na mente, né? Relembrando os ensinamentos de Cristo. Não transmite esta igreja apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora, que vem da inspiração do Espírito de Deus. É Ele quem nos faz lembrar da palavra do Senhor. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Tópico 1, a igreja que prega as Escrituras. O ponto 1 vai falar sobre as Escrituras que revelam Deus. De acordo com a teontologia, Deus é revelado de 3 maneiras que são: primeiro, Deus é revelado através da natureza. Isso nós podemos ver no Salmo de número 19, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A segunda maneira, teontologicamente, de Deus ser revelado é através da teofania. Nós abordamos isso na lição de número 1, quando ele aparece em alguma forma, seja em forma corpórea, seja em forma de algo, não necessariamente uma pessoa, como foi no caso de Abraão e o anjo do Senhor, quando vai até ele e faz o anúncio de que Sara, geraria um filho daqui a 1 ano, mas pode ser também uma teofania como a coluna de fogo, a nuvem, durante o dia com o povo lá em Israel. Aquilo é uma teofania e esse é um meio de Deus aparecer ou ser revelado, é uma das maneiras de Deus ser revelado. E aí nós temos como exemplo Êxodo 3, versículo 4, quando Moisés vê a sarça pegar fogo, mas não se consumir. Então ali é um exemplo de teofania, ali é um exemplo, uma demonstração teofânica segundo a teontologia. E o terceiro e mais comum, e mais eficaz, mais corriqueiro, que nós analisamos no dia a dia do crente, no dia a dia da igreja, é exatamente pelas Escrituras Sagradas, conforme Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai falar: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então,
É a terceira maneira, teologicamente, de Deus se revelar para o homem, de nós entendermos um pouco de Deus e da sua vontade. Então, dessas três maneiras, né, das três, as Escrituras Sagradas são a melhor maneira para nós conhecermos diariamente, né, para nós conhecermos diariamente Deus e a sua vontade. Conforme a lição, nós veremos alguns textos que Pedro usou exatamente quando estava pregando ali para esses homens, revelando a eles o Senhor Deus. Porque Pedro faz isso, ele faz uso do Antigo Testamento, que para nós hoje é fácil compreendermos que é o Antigo Testamento, mas para ele na época era a lei e os profetas, que é a mesma coisa. Os livros da lei e dos profetas é ali o Pentateuco, e os profetas maiores, menores, claro que também o compilado de livros históricos, porque Pedro faz uso também de Daniel. É um profeta, ele faz uso ali dos Salmos, que é um livro poético, né? Não necessariamente estando dentro da lei, e dos profetas diretamente, mas está incluído, e nós conhecemos isso hoje em dia como o Antigo Testamento. Então Pedro faz uso do Antigo Testamento na sua pregação. Quando nós vemos no capítulo 3 de Atos, que ele está pregando, ele está trazendo à tona tudo aquilo que os judeus já conheciam, porque eram conhecedores da palavra, embora não tivessem, né, não soubessem interpretar, porque se soubessem, não tinham negado a Jesus. Mas quando nós vemos ali em Atos 3, 23, diz o seguinte: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ora, Pedro estava falando de Jesus. Como assim esse profeta? Claro, se nós abrirmos em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19, nós veremos que profeta é esse que Pedro está falando. Deuteronômio 18, 15 e 19 vai nos dizer: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Isso aqui é Moisés falando. Isso aqui é uma profecia de Moisés, quando Moisés está fazendo referência que seria levantado do meio do povo de Deus, do meio de Israel, dentre Israel, né? Se nós pegarmos a palavra ali, dear, no grego, né? Nós temos a ideia de através de. Então, através de Jesus, do meio do povo de Israel, foi levantado, e esse profeta é maior do que Moisés, né? E Moisés diz: a ele ouvireis. Então, quando Pedro faz isso, faz essa revelação, né, dizendo aqui no versículo 23 de Atos 3, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, é exatamente pegando esta referência de Deuteronômio 18, 15 a 19. E outros textos bíblicos do Antigo Testamento ele pega e faz referência. Ele usa como base, ele usa ali como fundamentação para a sua pregação. Nós vemos que Pedro não pregava à toa, não jogava palavras ao vento. Pedro tinha consciência daquilo que ele estava falando, embora com poder, porque o evangelho é poder de Deus, Paulo fala isso, nós mencionamos isso na lição passada, embora com poder do Espírito Santo, com demonstração de poder, ele pregava conscientemente as Escrituras Sagradas, demonstrando, fundamentando, revelando que Jesus era o Messias, claro, e que através dele, e somente através dele, nós encontramos a salvação. E aí, algumas outras passagens bíblicas que, para ganharmos tempo, estão aí no slide, e você pode pausar e anotar e depois verificar em casa a fundamentação que Pedro usou para esta pregação.
As Escrituras são poderosas para revelar a pessoa do Senhor Deus e por isso devemos anunciá-la com ousadia. A palavra de Deus é viva e eficaz. O autor aos Hebreus vai dizer isso. E Pedro estava pregando ali com ousadia, com convicção, porque tinha conhecimento de causa, tinha autoridade para tal. Porque ainda que a Bíblia nos fale que era considerado como indouto, mas ele aprendeu com o mestre. Era um indouto, mas que conhecia o Antigo Testamento. E em todas as suas pregações, ele referencia. Basta cada um de nós rememorar que em Atos 2, quando ele está pregando ali, ele cita Joel. Então Pedro, ainda que indouto, pelo fato de não ter frequentado, como Paulo, por exemplo, que foi instruído aos pés de Gamaliel, ainda que indouto, ele tinha aprendido, ele aprendeu com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. O ponto 2, as Escrituras testemunham de Jesus. O apóstolo Pedro anunciou a pessoa de Jesus com base nas Escrituras e também naquilo que testemunhou. Jesus havia dito que as Escrituras testificavam dele. Jesus afirma isso, as Escrituras testificam de mim. E abriu o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras. Quando Jesus ressuscita, ali a Bíblia é enfática em dizer que se lhes abriu o entendimento e eles compreenderam as Escrituras, né? E caiu a ficha, por assim dizer, de que o Messias deveria, de que o Cristo deveria padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Dessa forma, Pedro e os demais discípulos pregavam as boas novas, o Evangelium, do grego, o Evangelho, como nós conhecemos, as boas novas, com base nas Escrituras. Aí está a palavra-chave, com base nas Escrituras. A pregação das boas novas não é qualquer notícia boa, porque existem notícias boas que não são Evangelho. Alguém passa no concurso, alguém ganha uma casa, alguém ganha um carro, alguém recebeu uma quantia em dinheiro que não esperava, isso tudo é notícia boa. Mas as boas novas do Evangelho são aquelas mensagens, é aquela mensagem que está baseada nas Escrituras. Todos que anunciarem a fé em Jesus conforme as Escrituras verão muitas vidas sendo salvas para a glória de Deus. Não há nada mais gratificante do que nós pregarmos o Evangelho e ao terminarmos de pregar, eu ver o mover do Espírito Santo e vidas sendo entregues, sendo salvas, vidas se entregando ao Senhor Jesus. Não há nada mais gratificante, tendo certeza que o nosso galardão, a nossa recompensa está no céu. Mas isso só é possível e de modo eficaz, porque nós sabemos que muitas vezes ocorre uma certa invocação ou sedução, por assim dizer, para que o ouvinte seja atraído por certa coisa, por um fundo musical, por algo que mexa com os seus sentimentos, um emocionalismo, mas que futuramente não vai trazer frutos, não perdura, não é algo perene. Mas nós sabemos que quando há a pregação genuína do Evangelho e essas vidas se convertem, é algo duradouro, é algo proveitoso, é algo magnífico e que tem eficácia, que produziu na vida do ouvinte e do arrependido e daquele que confessa e aceita a eficácia da salvação. O ponto número 3, as Escrituras confrontam o pecado, é o que nos fala. A pregação de Pedro nos mostra o poder das Escrituras. Lucas escreveu que os corações dos ouvintes ficaram aflitos ao ponto de quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas, aceitarem ao Senhor Jesus e serem batizadas. Isso nós vemos em Atos 2, 37 e 41. O escritor aos Hebreus ensinou que a palavra de Deus é viva e eficaz, versículo emblemático que nós conhecemos.
e é capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, todo aquele que semear a viva semente da palavra de Deus, com certeza verá os frutos dessa semeadura. É bem verdade que nós sabemos que depende do solo também, né? Como crerão se não há quem pregue? Tudo bem, tem que ter quem pregue. Nós somos os pregadores. A igreja é esse baluarte, o atalaia, aquele que profere as palavras de Deus. Mas nós sabemos também que é uma via de mão dupla. Há também a terra que recebe essa boa semente. Há a terra que recebe a semente, e se essa terra estiver bem cuidada, estiver fértil, a semente vai vingar. Nós sabemos que depende do solo, não é qualquer solo que faz com que a semente cresça. Ela pode cair entre os espinhos, ela pode cair entre as pedras, ela pode cair e não criar raiz e o sol secá-la, mas ela pode cair numa terra boa e produzir frutos. Assim nos ensina a palavra de Deus. Então, todo aquele que semear a viva semente da palavra de Deus, com certeza verá os frutos dessa semeadura. E a pregação genuína do evangelho, às vezes, é conduzida como o salmista vai dizer, aquele que leva a preciosa semente chorando, gemendo, sofrendo. Às vezes, nós estamos passando por momentos assim, mas com certeza, ainda que diante destas adversidades, desses problemas, dessas perseguições, nós voltaremos com os nossos feixes, com os nossos resultados, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. A visão geral do tópico 1 nos diz: a Igreja Bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. É bem verdade que uma igreja bíblica ela só pode fundamentar sua pregação nas Santas Escrituras. E essa fundamentação serve para revelar a Deus e testemunhar de Jesus Cristo. O tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Ponto 1, o Espírito capacita o mensageiro. Lucas registrou que Pedro e João fixaram os olhos no paralítico e, de acordo com a palavra grega atenissó, eles receberam um interesse revelado pelo Espírito e desejaram ajudar o paralítico. Isso aí nós encontramos no texto bíblico em Atos 3, versículo 4. É bem verdade que nós, pentecostais, nós que fomos batizados com o Espírito Santo, que somos revestidos do poder do Espírito Santo, e aqui fica um parênteses para você, crente, verdadeiro, sincero, que serve a Deus com alegria, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Ore a Deus, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo que busca, encontra, todo que pede, recebe. E aquele a quem bate, será aberta a porta do derramar, do revestir do Espírito Santo. Ali não está falando de comida, está falando do Espírito que é ofertado a todo crente. Então você que tem o desejo de ser revestido com o Espírito Santo, peça a Deus que Ele te concederá. Mas nós que já passamos por essa experiência, sabemos quão gratificante é e quão impactante é quando Deus nos usa e nos dá a sensibilidade de ver em outras pessoas uma necessidade espiritual. Porque às vezes nós vemos uma necessidade física, material, às vezes uma pessoa em situação de rua, um marginalizado, uma pessoa carente, ou um irmão que está passando por uma prova, ou um familiar, enfim, a questão física e às vezes até mental, nós podemos detectar de um modo mais fácil
e às vezes nem precisa de intervenção espiritual, mas a espiritual, nós sabemos que o Espírito é quem nos constrange e quem nos faz sentir, ter essa sensibilidade. E é isso que ocorre, ou foi isso que ocorreu com Pedro e João. O atenizou, lá no grego, é exatamente esse interesse, esse fixar os olhos neste homem que estava na Porta Formosa. E fixando os olhos nele, eles passaram a ver a necessidade daquele homem. A Bíblia não menciona, mas nós podemos fazer uma conjectura, já que era um costume, uma rotina de Pedro e de João, dos demais discípulos, talvez já até tivessem visto aquele homem ali naquela porta, porque era constante a estadia dele naquele local. A Bíblia diz que ele era colocado lá todo dia. Mas nesse dia, após o revestimento do poder, após Pedro e João e os demais estarem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, eles passaram a olhar este homem de uma maneira diferente, de uma maneira espiritual. E isso ocorre conosco. E isso ocorre, ou deve ocorrer, com os crentes pentecostais. Eles fixaram os olhos, atenizou, houve um interesse revelado pelo Espírito Santo. E a partir daí, eles operam um milagre na vida deste homem. Entendemos que o recebimento daquele interesse no coração dos apóstolos ocorreu por influência direta do Espírito Santo que estava neles. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e eram guiados pelo Espírito, como Jesus havia ensinado. Ele é quem vai conduzir. Ele é quem vai guiar. Então não resta dúvidas de que esse sentimento e de que esta ação foi uma realização espiritual, claro, realizada pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 2. O que significa fixar os olhos? Paulo recebeu o mesmo interesse revelado de fixar os olhos, o atenizou, e desejou ajudar o paralítico da cidade de Listra. Isso aí está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 e 9. Paulo recebeu esse interesse pela ação de Elimas, porém, não para curá-lo, mas sim para ordenar um juízo da parte de Deus. É aí onde entra. Claro que o dom de discernir os espíritos, de discernimento espiritual, é algo mais abrangente. Porém, não deixa de ser um discernimento espiritual, porque nós estamos recebendo uma revelação ali, uma atenção maior, um interesse revelado de que o Espírito quer que nós saibamos de algo para que nós possamos agir. Então, isso ocorreu no episódio de Pedro e João e este homem da Porta Formosa, mas ocorre como na lição, na vida de Paulo. Ele faz uma boa ação, com o paralítico lá em Listra, ele realiza, ele ajuda, por assim dizer, este paralítico em Listra, mas do mesmo modo que ele recebe essa revelação, esse interesse revelado, esse atenissou, do grego, para o bem, ele também recebe para advertência, porque o Elimas, o Bar Jesus, que era aquele que estava ali, de certo modo, incomodando a Paulo, ele estava lá e Paulo recebe esse discernimento e, através da pregação e da demonstração de poder, Paulo o repreende até o ponto dele ficar cego. Mas não deixou de ser uma revelação divina, não deixou de ser um interesse revelado, do grego atenissou, que o Espírito realizou na vida de Paulo. E isso ele pode fazer com cada um de nós. Ele pode abrir os nossos olhos para vermos determinadas situações. Quantos e quantos crentes não já testemunharam isso? E o Espírito continua agindo no meio do seu povo. É importante observar que Paulo estava cheio do Espírito Santo e, por isso, o interesse que ele recebia vinha diretamente do Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo, por isso que era conduzido pelo Espírito Santo e recebeu esse interesse também pelo Espírito Santo.
todos que estiverem cheios do Espírito Santo receberão um grande interesse por pessoas e por causas em sua volta e serão poderosamente usados por Deus. Ponto 3. O Espírito glorificará a Jesus. Ele virá, mas não falará de si. O Espírito Santo veio, o outro Consolador, outro não dessemelhante, mas da mesma natureza, com as mesmas características, não o heteros, mas o allos, do grego, semelhante em tudo, da mesma natureza. Este outro Consolador, o Paráclito, ele veio não para falar de si, não para glorificar a si, mas para glorificar Jesus. Nós vimos isso bem nas lições do trimestre passado, que o Espírito Santo viria e veio de fato, e nós vimos já nessa revista que ele desceu, e houve ali a inauguração em Atos 2, o nascimento da igreja pentecostal em Atos 2, mas ele não veio para glorificar, para falar de si, ele veio para glorificar ao Senhor Jesus. Ele veio para testificar das coisas de Jesus, daquilo que Jesus havia já dito, ensinado, mostrado, falado, realizado. O Espírito Santo veio para corroborar, para assinar embaixo, numa linguagem bem fácil de compreender. O Espírito Santo veio para testificar, para carimbar que aquilo que Jesus havia feito durante toda a sua estadia aqui na terra realmente era a realidade, era a verdade. Ele veio para testificar. E essa testificação de Jesus serve também para a sua glória. Por isso que o ponto 3 nos diz que o Espírito glorificará a Jesus. Precisamos ensinar que toda a ação do Espírito Santo é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Por esta causa é que Pedro ensinou que foi pela fé no nome de Jesus que o paralítico foi curado. E isso prova que o Espírito Santo agiu através do nome de Jesus, e isso para glorificar a pessoa do Verbo vivo. Jesus havia ensinado que o Espírito Santo iria glorificá-lo. E, portanto, toda a ação do Espírito Santo acontecerá com o propósito de exaltar o nome de Jesus e não dos homens. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo e morada dele. Ele nos usa, ele nos impele, ele nos dá dons espirituais, ele nos reveste de poder, mas nada do que ele realiza por nós é para a nossa glória. E Paulo diz, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. A glória é do Senhor. O Espírito Santo glorifica e exalta ao nome do Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e não o homem que ele usa. Aí, parafraseando muitos pregadores, o homem é só um canal, É só um cano, é só um duto ali que a água e o vento do Espírito passa. A visão geral do tópico 2 nos diz: a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Olha aqui o trio, o tripé de uma igreja que tem o poder, que prega no poder do Espírito Santo. Primeiro, tem mensageiros capacitados. Curso de teologia é muito importante e válido. Meus alunos, meus irmãos, professores aqui na Assembleia de Deus, sabem que eu sou um defensor do estudo fundamentado da Palavra de Deus. Mas a capacitação maior vem através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem capacita. Então, a igreja, primeiro, que prega o poder de Deus, o poder do Espírito, tem mensageiros capacitados. Segundo, as mensagens desses mensageiros são inspiradas pelo próprio Espírito Santo. E terceiro, glorificam a Cristo. Mensageiro capacitado, mensagem inspirada e a glória todinha para Jesus,
o nosso Senhor e Salvador. Tópico 3 e último da nossa lição, a igreja que prega a esperança vindoura. Característica importante, diferente daquilo que Pedro realizou na sua primeira pregação. Ele não teve nenhum caráter escatológico ali. Claro que se nós pegarmos alguns textos, vai fazer referência, né, quando ele disse que a promessa seria para os outros. Então, pega ali uma parte de tempo, séculos, né? Mas um caráter escatológico sobre a segunda vinda de Jesus, a primeira pregação de Pedro não teve, mas essa já tem um caráter escatológico. Então, a igreja que prega a esperança vindoura, tudo isso serve de exemplo para nós. Ponto 1, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Pedro deixou claro que as pessoas que não obedecem a Jesus são perversas e ignorantes, faltos de conhecimento. Pedro ensinou ainda mais que a promessa de Deus diz respeito a todas as pessoas na face da terra e, portanto, devemos pregar o evangelho a toda criatura. Isso está, né, conforme o ID, né, a mensagem emblemática evangelística de Marcos 16,15, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? O poreuomai, no grego, poreuomai, é exatamente a palavra ide. Poreuomai significa exatamente ide, que é o quê? Seguir uma nova rota, seguir uma nova direção. Eu estava numa rota, mas agora eu estou indo para outra direção. Direção essa de Cristo, do Evangelho. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz isso. Eu estava numa conduta. Paulo vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso. Vocês andavam assim, ou nessas condutas que antes andáveis. Tudo isso era conduta passada. Agora nós estamos numa outra direção. Fazendo o quê? O ide, poreuomai, seguindo uma nova direção. E quando Pedro fala sobre isso, né, dando este caráter aí, esse alerta, né, que a indiferença e a insensibilidade acerca da aceitação de Jesus os tornam o quê? Perversos e ignorantes. Ele está alertando. A promessa diz respeito a todo mundo, mas se você for se você renegar, se você não aceitar, você vai fazer parte de uma geração perversa, ignorante, falta conhecimento genuíno. É por isso que na segunda epístola dele, o próprio Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento profundo, no conhecimento do Senhor Jesus. Ponto 2, a promessa da segunda vinda, e propriamente dito, já relacionado à escatologia. Pedro anunciou o descanso e a restauração de todas as coisas. Isso está em Atos 3, 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha que mensagem escatológica. Uma das áreas que eu mais gosto é a escatologia. Pedro está abordando aqui. Jesus, os céus está retendo ele até aquele dia. Então Pedro anuncia esse descanso, né? E essa restauração de todas as coisas, até que ele venha restaurar todas as coisas. E dessa forma nós aprendemos que a mensagem das Escrituras deve conter a esperança na volta de Cristo e na perfeição, na restauração, por assim dizer, do seu reino. Então a mensagem cristocêntrica, a mensagem pentecostal, a mensagem inspirada pelo Espírito Santo, a mensagem bíblica é exatamente a mensagem que eu exalto e glorifico a Jesus, que eu mostro o seu sacrifício vicário, a sua ressurreição, a sua morte, a sua ressurreição, e que, de certo modo, eu também falo que a esperança da sua volta é algo verdadeiro e que ele haverá de restaurar, de perfeccionar
o seu reino, quando do milênio. Claro que nem toda mensagem nós vamos abordar isso aqui, esses pontos, todos de uma vez, até por conta de limitação de tempo, de liturgia do culto e também de propósitos. Claro que tem estudos, tem congressos com temas, etc. e tal, mas a mensagem genuína, ela gira em torno disso aqui, da glorificação de Jesus, da demonstração de poder pelo Espírito Santo, do impacto na alma do arrependa-se, na alma do pecador, do não convertido, do ímpio. A mensagem genuína, ela deve girar em torno disso. O Espírito e a noiva dizem, vem. A verdadeira mensagem do Evangelho anuncia a volta do Senhor e bem-aventurado todo aquele que pregar o retorno glorioso do Senhor Jesus. É interessante que as duas pessoas que falam Maranata na Bíblia são Paulo e João, o que estava com Pedro nessa realização desse milagre com o homem na Porta Formosa. Então, quando ele diz Maranata, é exatamente o Senhor logo vem. Por isso nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a igreja e a noiva dizem, vem. E quem tem sede diz, venha. A porta da graça ainda está aberta. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Assim foi instituída ou fundada, alicerçada a Assembleia de Deus. Nesses pilares destas mensagens, ou desta mensagem cristocêntrica, pentecostal, Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O Espírito e a noiva dizem, vem. A verdadeira mensagem do Evangelho anuncia a volta do Senhor e bem-aventurado todo aquele que pregar o retorno glorioso do Senhor Jesus. A visão geral do tópico 3 nos diz, a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, nós, como igreja do Senhor, revestidos pelo poder do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, nós servimos de alerta, ou a nossa mensagem deve servir de alerta para a sociedade, uma sociedade indiferente, maléfica, que jaz no maligno, com o sistema mundano, mas que precisa ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho. A conclusão da nossa lição nos diz, chegamos ao fim de mais uma lição. Nesta lição, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério, ou seja, obtermos êxito, para que possamos ter êxito no ministério da palavra, da pregação da palavra. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras, que não somente vive, mas que expõe as Sagradas Escrituras. E não somente expõe, mas que também vive. Era por isso que Jesus tinha autoridade quando pregava. Por quê? Pregava bem, mas também vivia. Tinha a didática, mas não era hipócrita, como os escribas, como os judeus, como os fariseus, que eram considerados sepulcros caiados. Mas Jesus tinha autoridade e os discípulos também passaram a ter essa autoridade através do poder do Espírito, porque pregavam, eles expunham a mensagem, as Escrituras, mas viviam conforme ela. Amém? Encerramos aqui a terceira lição.
Eu aguardo cada um de vocês para que na próxima semana possamos dar continuidade estudando a lição de número 4. Lembrando que você, professor, adquira o livro de apoio que vai lhe ajudar muito na exposição das suas aulas. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.